Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a empresa pode pagar para os investidores. A Petrobras poderia pagar acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram. E não somente isso, a ação também teria um grande potencial de valorização, principalmente com um projeto que o mercado tem escondido aí dos investidores. Tecnicamente, ninguém está sabendo sobre isso, e para vocês que ficarem comigo até o final desse vídeo, eu vou revelar qual que é esse projeto, que poderia fazer a Petrobras mais do que dobrar na cotação, e ainda por cima até mesmo superar os R$ 10 por ação de dividendos. Então já fiquem comigo aí até o final desse vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras representa uma das posições da carteira do canal. Perceba que hoje eu possuo 6,5% da carteira nas ações da Petrobras, que dá aproximadamente aí umas 439 ações. Quando todo mundo fala de Petrobras, tecnicamente todo mundo está viciado em ficar falando sobre política, em ficar falando aí sobre governo de direita, governo de esquerda, mas se esquece do principal fator que devemos olhar em qualquer empresa, que é a geração de resultados. Pessoal, o resultado é o que mais interessa. Esqueça esses ruídos políticos, tá? Hoje, tanto a questão do resultado e a questão do core business da Petrobras está atrelado no quê? No petróleo. Então, o petróleo e seus derivados compõem de mais de 50% da receita. Consequentemente, a Petrobras, ela é uma empresa que depende exclusivamente de uma commodity, que é o preço do barril do petróleo. Então você deveria estar mais aficionado no preço do barril do petróleo em si do que a política, do que governo de esquerda e governo de direita. Porque mesmo se tiver no governo de esquerda, ela vai continuar reportando bons resultados se o preço do petróleo estiver em alta. Então quando a gente tem uma desvalorização no preço do barril de petróleo, consequentemente o resultado da Petrobras tende a ser impactado. O mesmo acontece quando há uma alta, o inverso tende a acontecer, que é os resultados serem beneficiados. Mas garanto que ninguém contou isso aqui para vocês até hoje, tá? Existem dois fatores aqui na Petrobras, na verdade três, que protegem a empresa contra as flutuações de preço do barril de petróleo. Ela está mais protegida contra as flutuações da commodity. Por quê? Primeiro ponto, que a Petrobras hoje, ela possui uma dívida líquida muito controlada. Isso aqui já é um ponto muito positivo. Mesmo com o preço de barril em queda, ela tem conseguido manter uma dívida na faixa de 1,7 vezes, dívida líquida sobre EBITDA. Então, isso aqui já é um ponto bastante positivo. Segundo fator é o custo médio por extração. Comparando com outras petrolíferas aqui no Brasil, a Petrobras é a que tem menor custo de extração por barril, a maior vantagem competitiva no que diz respeito a custos, tá? Quanto menor o custo de extração por barril, melhor a margem da empresa. A empresa consegue melhorar as suas margens, porque não precisa de um preço de barril tão alto para acabar lucrando. E terceiro fator, que esse aqui ninguém acaba citando para vocês, que é que o mercado não deixaria o preço do barril do petróleo cair abaixo dos $40, porque isso tende a inviabilizar a produção, não somente da Petrobras, mas também de outras petrolíferas. Se a Petrobras, que é a que tem o menor custo de extração, já é impactada com o preço de barril abaixo de 28, quiçá as outras, tá? Que abaixo de $40, $50 já começa a ter prejuízo. O que essas empresas podem fazer? Elas podem paralisar a produção, dar um choque. Então, consequentemente, o mercado naturalmente jogaria o preço da commodity para cima, porque teria uma sobreoferta, e aí o mercado teria essa obrigação. Então, o investidor que sabe acompanhar esses ciclos, ele já sabe que nenhuma commodity vai cair para sempre. Tudo existe um limite, pessoal. O mercado não anda em linha reta, nem mesmo as commodities, tá? Quando a gente tem um mercado de alta, não vai subir para sempre. O mesmo também acontece no mercado de baixa.
não vai cair para sempre. Então esses três fatores protegem a Petrobras contra prejuízos, né, ali sucessivos. Mas prejuízos temporários podem acontecer por algum efeito não recorrente e tá tudo bem, o mercado já sabe aí dessas informações. E perceba que mesmo com essa desvalorização do preço do barril do petróleo, a gente percebe que a Petrobras tem gerado, né, resultados recordes, pessoal. Perceba aqui, ó, 12 bilhões de dólares. Isso aqui colocando em reais por trimestre, tá? Por trimestre, ela tem conseguido ter uma geração de caixa na faixa de 65 bilhões. Pablo, por que você não olha para lucro líquido? Primeiro que em empresas cíclicas, o lucro líquido pode ser impactado por efeito não recorrente. Mas outro ponto aqui é que a própria política de dividendos da empresa é baseada pela geração de caixa, o EBITDA. Então, por isso que eu me baseio mais pelo EBITDA da empresa, justamente por estes pontos de o lucro não ter tanta significância quando a gente considera para o longuíssimo prazo. Então, colocando aqui vezes 4, mesmo com o preço de barril mais depreciado, Petrobras poderia ter uma geração de caixa na faixa de 262 bilhões de reais. O que isso se traduz para o investidor? Se traduz que hoje ela está barata, porque quando a gente pega aqui, ó, a relação de EV sobre EBITDA, que é você pegar o valor de firma da empresa, que é o valor de mercado somado mais a dívida líquida, e fazer uma subtração, 724 bilhões, e a gente divide por 265, que seria a geração de caixa. Consequentemente, temos uma Petro cotada por 2,7 vezes dívida líquida, EV sobre EBITDA, tá? O que significa isso, pessoal? Significa que a média da Petrobras, quando a gente olha para esse indicador EV sobre EBITDA, é como se fosse um termômetro do PL para as ações mais cíclicas, mas ele mede a geração de caixa. É ser cotada em 7, até mesmo 8 vezes. Você entende como ela está barata? Se a gente colocar a média mesmo de 5, tá bom, você quer colocar uma média de 5? Pode colocar. Ainda assim, ó, se a gente pegar esse EBITDA vezes 5 e eu tirar, né, a dívida líquida da Petrobras, que hoje está na faixa de 314 bilhões, nós temos um valor de mercado de 1 trilhão de reais, que dividido por este valor de mercado atual na faixa de 420, porque a Petrobras está de lado no ano inteiro de 2025, temos um potencial de alta de 146% nas cotações. Você percebe que já da própria empresa sofrer um re-rating, ser reprecificada, ela já poderia subir mais de 100%, tá? Mas esse aqui nem é a cereja do bolo. Olhando para o dividendo, supondo aqui, ó, de que ela mantém essa geração de caixa, ela paga um dividendo mínimo para o acionista, caso, né, o preço do barril esteja acima de 40 dólares, ela paga um mínimo para o investidor, que é mais ou menos 4 bilhões de dólares. Então, se colocar 4 bilhões e multiplica por 5,47, temos aqui para a Petrobras, multiplica por 2, basicamente um dividendo mínimo na faixa de 43 bilhões, somando resultados operacionais com base na sua política e, consequentemente, o mínimo que ela paga de 4 bilhões de dólares, caso o preço do barril esteja acima de 40 dólares a média. Se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado da empresa, temos um dividendo mínimo na faixa de 10%, e mais, se eu subtrair pela própria quantidade de ações aqui, ó, da Petrobras, a gente observa, tá? Dividido aqui por 12,89, de que a empresa poderia pagar 3,37 por ação, considerando a sua atual geração de caixa. Se eu multiplicar isso aqui por 4 anos, temos um dividendo acima de R$10 por ação. Para você que está comprando as ações hoje a R$30, poderia receber um yield on cost de 44,9% de forma acumulada. Fora, né, a valorização que a ação vai te trazer, fora que você vai pegar esse dividendo e reinvestir. Perceba o efeito composto de você ter Petrobras no longo prazo nos preços atuais, principalmente se ela conseguir manter essa geração de caixa. Mas até mesmo colocando aqui pelo próprio múltiplo do Graham, no cenário mais pessimista possível, a gente percebe que Petro ainda tem um preço justo de R$84, que dividido por este preço aqui, ó, na faixa, né, de mais ou menos ali R$30, potencial de alta de 182%. Vocês viram que o dividendo pode sim superar acima de R$10 por ação com muita facilidade. Portanto, a grande cereja do bolo na Petrobras, para mim a empresa já tá de graça, mas sabe qual é, pessoal? É o que a gente chama de margem equatorial. A margem equatorial poderia dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. Pablo, isso já vai acontecer de imediato? É claro que não, até porque quando a empresa teve o pré-sal, lá no ano de 2015/2016, que sofreu uma revolução na Petrobras, a gente percebeu que demorou mais ou menos de 5 a 6 anos. Então, é natural que esses projetos de grande capacidade demorem mais ou menos de 4 a 5 anos. Então, supondo de que, né, a margem equatorial será igual ao pré-sal, podemos ver aí o pico do ápice de produtividade na Petrobras lá para o ano de 2031,
2032, que o projeto começou a ser implementado agora. Imagina só, lá no longo prazo, ela dobrando esse EBITDA. Já tem tido uma produção monstruosa. Ela dobra o EBITDA ainda mais com uma commodity em alta. Ela poderia ter um EBITDA aqui, ó, na faixa totalizando tudo, de mais de 680 bilhões. Você acha que quanto que o mercado não precificaria a Petrobras quando esse cenário acontecesse? Eu acho que a ação poderia se valorizar muito, fora que poderia pagar dividendos bastante robustos e até mesmo repetir esse retorno de mais de 1.400% nos últimos 10 anos. Petrobras, nos últimos 10 anos, de forma nominal, pessoal, a rentabilidade foi monstruosa. Ela entregou aí para o investidor aproximadamente 31,7% ao ano. E mesmo que você tire a inflação do período, que foi na faixa de 6% ao ano na média, você ainda tem aqui 25% ao ano de forma composta. Então, em ações cíclicas estatais, você acaba conseguindo um retorno mais elevado, mas por consequência você vai precisar ter um estômago maior para suportar as volatilidades, tá? Essa daqui pelo menos é a minha visão com Petrobras. Tem sim potencial de valorização, potencial de bons dividendos, nada se trata de recomendação, mas vai exigir da paciência do investidor, porque se o preço do petróleo continuar em baixa, consequentemente a empresa vai continuar tendo resultados um pouco abaixo do esperado, por mais que a empresa tenha sido um monstro aí, né, na geração de caixa, porque tem conseguido gerar um resultado imensuravelmente grande, mesmo a um preço de barril mais depreciado. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá, eu tô começando na bolsa agora, precisava de uma ajuda. Será que você tem alguma coisa que facilite o nosso dia a dia? E para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo também que me poupasse tempo, para que eu não tivesse que ficar quebrando a cabeça na bolsa. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Se você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, e onde que eu encontro esta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também será disponível na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? E não somente isso, pessoal, eu já super recomendo que vocês também se tornem membros aqui do canal. Perceba que se você se tornar membro por R$19,99, além de você ter, né, uma gama de informações aqui, vídeos de qualidade, eu ainda disponibilizei o meu curso Rumo à Liberdade Financeira completo com 40 aulas aí para vocês, já disponível para os membros do canal. Só vai ser disponível, claro, se você for membro, tá? Além de ter acesso a esse curso aí, você tem outros vídeos meus passando estratégias que eu não passo na parte pública. Então não perca mais tempo, torne-se membro do canal para que você consiga amplificar seu conhecimento. Só para vocês terem uma ideia da vantagem que eu tô oferecendo aqui para vocês, o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, para quem não é membro do canal, custa mais ou menos aí mais de R$2.000, tá? Então perceba aí que tecnicamente eu tô dando uma oportunidade de vocês de R$2.000 por apenas R$19,99. E além do curso, você vai ter todos os meus vídeos aqui na parte de membros, ensinando do zero como analisar ações com muita qualidade. Fora que, caso atinja mais de 30 membros ativos, consequentemente eu vou voltar a postar aí com bastante frequência, de mais de 3 vezes na semana aqui na parte de membros com vocês. Então vamos aí, pessoal, tornar-se membro do canal e, consequentemente, aproveitar um conteúdo de qualidade. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tenho as ações da empresa e acho que sim vai ser uma das grandes vencedoras da carteira, juntamente com outras aqui que eu sigo comprando com bastante força. Nada é recomendação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!